Nosso Deus Todo-Poderoso, nós graças te damos, porque tu nos traz a tua casa, mais uma vez, no teu santo dia. Obrigado, Deus, pela salvação das nossas vidas e porque estamos aqui para te escutar. Esse é o nosso desejo, esse é o anseio da nossa alma, é isso pelo que o nosso coração tem fome. E nós te rogamos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus e pelo poder do teu Santo Espírito, que tu seja misericordioso para conosco, que tu nos ouça, que tu nos escute e que tu estejas conosco, que tu fales poderosamente o nosso coração por meio dessa pequena, breve, mas tão profunda epístola. Ó Deus, desvende os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da tua lei, que nós te rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você já mentiu por amor? Esse é um tema constante em livros de romance, nas novelas da televisão. Pessoas que escondem a verdade, que não dizem completamente, não são completamente transparentes com as outras pessoas com quem relacionam, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso. E elas se dão a liberdade de fazer isso, de não serem transparentes, de não contarem a verdade, porque elas acham que encontram uma licença, uma porta de escape no amor, na preservação do amor, para assim fazer. No ano passado, uma universidade de Israel descobriu um hormônio que é emitido por pessoas que estão envolvidas em algum tipo de relacionamento amoroso, chamado de ocitocina. E os estudos revelam que quando você então está nesse relacionamento com alguém e essa ocitocina liberada, existe então uma forte predisposição no corpo para que você minta. A ocitocina está presente, de acordo com os estudos dessa universidade, tanto naqueles que se relacionam com mulheres, com homens, com grupos, como também nas mães, no período da gestação e da amamentação. De acordo com o estudo, então, a ocitocina seria esse elemento responsável, provocando que haja mentira, mesmo havendo amor. Mas o que nós olhamos e percebemos, de acordo com esse texto nessa manhã, é de que mentira e amor são completamente incompatíveis. Na verdade, o que nós percebemos claramente nesse texto é que verdade e amor andam de mãos dadas. Verdade e amor são duas faces da mesma moeda. Verdade e amor são características necessárias, são características identificadoras da verdadeira igreja e do verdadeiro crente. Se você ama a verdade. Se você ama por causa da verdade. Se você ama, você é verdadeiro. Na verdade, meus irmãos, quando nós olhamos para esses 13 versículos nessa manhã, o que nós aprendemos com muita clareza é de que a amada e verdadeira igreja, ela é reconhecida pelo seu amor à verdade e pela rejeição da mentira. A igreja que é amada, a verdadeira amada igreja, ela é reconhecida pelo amor à verdade e pela rejeição da mentira. Nós vamos considerar esta breve epístola de João em 2 pontos nessa manhã. Primeiro, nós veremos que a igreja é amada por causa da verdade. O amor que se tem nutrido pela igreja ao longo dos séculos é porque a própria igreja ama a verdade e quem está na verdade ama a igreja. E segundo, nós veremos que a igreja ela é reconhecida por causa da verdade. A igreja rejeita a mentira. A igreja verdadeira odeia a mentira. A igreja genuína não aceita a falsidade. Ela ama a verdade e esse seu amor à verdade é que a faz ser conhecida. A amada, verdadeira igreja, ela é reconhecida, meus queridos, pelo seu amor à verdade e pela rejeição da mentira. Logo no versículo 1, voltem para o texto, o que nós percebemos é as características comuns de uma carta. Observem aí que você tem a descrição ou a identificação do autor da carta e
né, o seu remetente, e aquele que vai receber a carta. O texto que é identificado como sendo a segunda epístola de João tem o apóstolo João se identificando como presbítero. Veja aí, o presbítero, a senhora eleita. Essa é a segunda vez que nós encontramos um apóstolo se identificando como presbítero. O primeiro momento na Escritura em que isso acontece com muita clareza é na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, lá nos versículos 1 e 2. Pedro, fazendo uma exortação aos presbíteros da igreja para quem ele escrevia, ele diz: eu presbítero convosco. Aqui é a segunda vez em que isso acontece. Um apóstolo que tem o ofício do apóstolo, que tem as características do apostolado, conforme estão descritas em Atos capítulo 2, aqui eles se identificam como presbítero. E percebam que isso traz um grande peso para o ofício do presbiterato hoje, seja o presbiterato docente, que são os pastores, seja o presbiterado regente, que são aqueles mais conhecidos como presbíteros. Através dessa identificação do apóstolo como presbítero, ele claramente estabelece para mim e para você o vínculo entre o ministério apostólico que cessou e o ministério do presbiterato que continua agora. Os presbíteros são os legítimos sucessores dos apóstolos. Como não existem mais apóstolos hoje, o último apóstolo a falecer já faleceu lá no primeiro século. Aqueles a quem foi dada a guarda tanto da vida da igreja como da doutrina da igreja são os presbíteros. A eles é conferida essa responsabilidade, a eles é nos seus ombros que é depositado esse grande peso. E eles precisam, à semelhança dos apóstolos, que estavam dispostos a dar a vida pela igreja, cuja principal atividade era a pregação, a proclamação e a defesa da verdade. A semelhança desse ministério apostólico, assim estão os presbíteros hoje perante a igreja. Que grande peso, que grande responsabilidade, que grande autoridade. A segunda identificação no versículo 1 que nós vemos é da igreja, aqui poeticamente chamada pelo apóstolo João de Senhora eleita. É muito comum no Novo Testamento a igreja ser tratada como uma mulher. E é muito também comum na língua grega objetos serem personificados no feminino. E o que chama obviamente a nossa atenção é esse adjetivo que foi colocado ao lado do nome de Senhora. A igreja é a escolhida. E obviamente todos nós que estamos sabendo, conhecendo, somos conhecedores da doutrina e do pensamento do Novo Testamento, nós sabemos a doutrina da eleição. Nós conhecemos aquilo que o apóstolo Paulo claramente escreve, tanto em Romanos 9, como também em Efésios capítulo 1, nos versículos 13 e 14. Nós sabemos claramente que é o Deus Todo-Poderoso quem escolhe aqueles que são seus. É exatamente por isso que o apóstolo João aqui está chamando a igreja de eleita. Ela não é uma fabricação humana. Ela não é um produto da imaginação apostólica. Ela também não é um produto da tradição dos séculos. A Senhora eleita existe porque ela foi escolhida pelo próprio Deus antes da fundação do mundo para ser a sua representante neste mundo. Depois dos personagens, ou depois das pessoas responsáveis ou por trás dessa carta serem identificados, o que nós percebemos na sequência é uma declaração de amor. O presbítero ama a igreja. E não somente ele. Vários outros amam a igreja. Observe bem agora no versículo 1 essa declaração de amor quando ele diz: a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. A igreja lá não é somente eleita por Deus lá nos céus, lá nas regiões celestiais, mas ela é muito amada aqui na terra. A igreja é muito amada por todos aqueles que a amam na verdade. Observe que o apóstolo não diz a quem eu amo de verdade. Ele não está fazendo aqui uma comprovação do seu amor. Ele está dizendo aqui o motivo. A preposição aqui nos indica o motivo por que ele ama a igreja. Isso fica muito claro por causa da sequência.
somente o apóstolo, mas todos aqueles que conhecem a verdade com ele, amam a igreja. Em outras palavras, se você ama a verdade e a igreja anda na verdade, você necessariamente amará a igreja. É impossível amar a falsidade. É impossível amor e mentira andarem juntos. Não há justificativa para que eles deem as mãos. Não há possibilidade para que eles andem pelo mesmo caminho. Só se ama a verdade. Só se ama por causa da verdade. Mas o que é essa verdade? Ainda no finalzinho do versículo 2, o apóstolo continua: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. O que é essa verdade? Essa verdade é algo que provoca o seu amor pela igreja. Essa verdade é algo que outros conhecem e por causa desse conhecimento da verdade, o amor pela igreja é despertado. E essa verdade é algo que permanece no coração da igreja e estará nela para todo sempre. Quando nós investigarmos os outros versículos ao longo desse texto, isso ficará muito claro que para o apóstolo João, no contexto da sua segunda epístola, a verdade é o conhecimento de Cristo. É o conhecimento de quem Cristo é. É o conhecimento da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, e é o conhecimento da obra desse Senhor Jesus Cristo executado nessa pessoa. Eu quero que você preste muita atenção nisso nessa manhã. Isso é extremamente importante para mim, para você, para a compreensão desse texto. A verdade é o conhecimento de Cristo. Se você não conhece a Cristo, você não conhece a verdade. Se você não tem ideia de quem Cristo é, você permanece na mentira e você não conhece a verdade. Se você não compreende a obra de Cristo, você não tem compreensão da verdade. E só pode haver amor se houver verdade. E quando existe verdade, necessariamente há amor. Percebe a conexão? Percebe a ligação, meus irmãos, nessa manhã? Igreja e falsidade são incompatíveis. Igreja e amor são completamente conectados quando a verdade, como um cimento, prega 2 tijolos, está presente no meio da igreja. A igreja, então, ela é muito amada por todos aqueles que conhecem a verdade. Se você ama Cristo, se você conhece a Cristo, se você conhece a sua obra, se você tem familiaridade com quem é esse Salvador e com quem que Ele fez para resgatar pecadores miseráveis, então você vai amar a igreja. Mas a igreja, ela não só é amada na terra. Veja no versículo 3 agora. A igreja é muito amada nas regiões celestiais. Veja, o texto diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Depois de falar acerca desse amor que está presente por parte daqueles que conhecem a verdade, agora o apóstolo João passa a falar da demonstração de amor, da manifestação do amor da Santíssima Trindade para com a igreja, através desses 3 maravilhosos elementos. O primeiro elemento, a graça. A graça que é dada para aqueles que merecem punição. Graça reservada para aqueles que estavam condenados. Graça que é concedida para aqueles que marchavam a passos largos para o inferno. Misericórdia para aqueles cujo espírito anda abatido e oprimido. Para os desanimados, para os cansados e afadigados. Misericórdia para aqueles que outrora andavam condenados, entretanto agora experimentam o amor de Deus, sendo libertos do seu cativeiro. Paz para aqueles que tinham seu relacionamento destruído para com Deus.
para aqueles que andavam desgarrados e solitários desse mundo, longe da presença do Senhor, mas agora como filhos queridos, foram trazidos para perto do seu Pai, e agora eles repousam no amor do Filho e são selados pelo seu Santo Espírito. Graça, misericórdia e paz, da parte do Pai, da parte do Filho. Não está claro nesse texto, mas pela nossa boa teologia nós sabemos, aplicado pelo Espírito. A igreja não é somente amada na terra, mas ela é amada lá nos mais altos dos céus, quando ela recebe e experimenta a graça, a misericórdia e a paz, cuja fonte é somente uma, a Santíssima Trindade. O Pai elegendo, o Filho executando, o Espírito aplicando. E observe que essa dádiva dos céus, esse amor maravilhoso, é uma certeza inequívoca do apóstolo. Veja o finalzinho do versículo 3. Contrário às saudações que são frequentes nas epístolas de Paulo, que expressam um desejo, João não expressa desejo aqui. João expressa a certeza inequívoca de que o amor de Deus é para com a igreja, porque ela permanece na verdade. Veja, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. O tempo verbal no grego do verbo que aqui se encontra conjugado, diz respeito a algo que é realidade agora e será realidade para todos sempre. Vocês já experimentam o amor do Pai, a graça, a misericórdia e a paz já são experimentadas por vocês. Entretanto, isso jamais acabará, isso jamais passará. Ela estará convosco em verdade e em amor para sempre. Talvez nessa manhã você não se sinta muito amado pelo seu cônjuge. Talvez nessa manhã você não se sinta muito amado na repartição em que você trabalha. Você não se sinta muito amado no seio da sua família. Mas uma coisa a Escritura lhe garante nessa manhã: que como igreja do Senhor Jesus Cristo, você é muito amado. Você primeiramente é amado por aquele que está nos céus e que despeja graça, misericórdia e paz sobre a sua vida diariamente, que derramou de uma vez por todas naquela cruz do Calvário, quando Ele matou o seu próprio Filho para salvar pecadores como você do inferno que você merecia. Mas continua sendo manifestada dia após dia, quando nós caminhamos lado a lado desse grande e poderoso Deus. E se isso não bastasse, se esse amor do grande Deus não bastasse, Ele ainda garante nesse texto que você, que é parte da igreja, é amado por todos aqueles que amam a verdade. Quando você anda na verdade, não existe outra escapatória, não existe outra alternativa, não existe outro resultado a não ser que você seja amado por aqueles que amam a verdade. Na sequência, nos versículos de 4 a 6, o que nós percebemos é de que agora a igreja, ela não somente é amada por causa da verdade, mas a própria igreja evidencia amor por causa da verdade. Versículo 4, o apóstolo João fala a respeito da sua alegria ao ver que alguns andam na verdade. Veja o texto: que sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Aqui no versículo 4, o que é a verdade fica muito claro. A verdade é uma revelação, é uma informação, é um mandamento que foi concedido ao Pai pela igreja e que agora é abraçado pela igreja e caracteriza a vida e a existência da igreja. João entende que nem todos na igreja vão andar segundo a verdade. João entende que infidelidade existirá no meio da igreja. João aqui somente está ecoando aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou na parábola do joio e do trigo. João só está repetindo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a respeito em várias outras passagens, de que aqueles que não fazem parte da igreja verdadeira crescerão no meio da igreja verdadeira.
para serem ceifados, para serem arrancados no dia do juízo. Entretanto, ele se alegra pelo fato de que existe dentre os filhos daquela igreja aqueles que andam na verdade. Sabe, isso aqui precisa trazer grande conforto à nossa alma. Porque não são poucas as vezes, e eu falo isso especialmente para nós pastores, que nós nos entristecemos por causa daqueles que não andam na verdade. Sabe, nessa manhã a Escritura precisa nos encorajar. A semelhança do apóstolo João, nós precisamos mudar o nosso foco. Aqueles que não andam na verdade podem até nos entristecer, mas nós precisamos também nos alegrar com os que andam na verdade. A semelhança do apóstolo, nós precisamos olhar para aqueles que de fato evidenciam o amor de Cristo em suas vidas. Nós precisamos de fato nos alegrar com aqueles que respondem positivamente à palavra de Deus, que é o anseio do nosso coração. Acreditem, irmãos, nós que pastoreamos a vocês e nós que testemunhamos os acontecimentos da igreja, somos extremamente abatidos quando aqueles dentro de nós não andam segundo o caminho do Senhor. E olha que pastores não recebem insalubridade, mas o dano psicológico, o dano emocional que é causado em nossas almas e em nossos corações, no momento de aplicação da disciplina, quando nós temos que resolver problemas entre irmãos, quando nós temos que confrontar irmãos que estão em pecado, é terrível. Entretanto, meu querido irmão e pastor Rodrigo, nos alegremos por quem anda na verdade. Sejamos confortados aqui com o apóstolo João, quando ele olha para a igreja, e daqui a pouquinho ele vai falar a respeito daqueles que não somente não andam na verdade, daqueles que andam na mentira, mas andam pervertendo a outros. Entretanto, o que chama a atenção é que ele reconhece que existem alguns que andam na verdade e ele se alegra sobremodo com aqueles que assim procedem. Isso seja um grande conforto para mim e para você nesta manhã. Apesar dos erros que nós enxergamos, apesar das dificuldades, das infidelidades, apesar, às vezes, da evidência até de falta de conversão, olhemos para aqueles que andam com o Senhor Jesus, fortalecendo-nos neles. E agora, nos versículos 5 e 6, o apóstolo João fala a respeito, ele estabelece um círculo que eu gostaria de chamar de um círculo não vicioso. Um círculo vicioso é algo que se repete de maneira negativa, que se repete de uma maneira terrível, de uma maneira prejudicial. Mas ao invés de você ter aqui um círculo vicioso, você tem um círculo virtuoso. E qual é o círculo? Veja agora o versículo 5. O apóstolo João vai falar a respeito do mandamento. Nós lemos isso lá no capítulo 2, durante a nossa liturgia com o presbítero aí. Ele diz: amemo-nos uns aos outros. Agora veja o versículo 6. O que é amar? Observe o círculo. É que andemos segundo os seus mandamentos. Então vamos lá. Eis o pedido. É interessante isso. O apóstolo João, diferente de outras maneiras, ele fez isso na sua primeira epístola. Ele imperativamente ordena o amor entre os irmãos. Entretanto, aqui ele não somente pede, como ele se coloca no grupo que precisa amar. O apóstolo não está numa posição especial por causa da sua liderança e diz: olha, esse mandamento é para vocês, mas eu estou excluído dele. Não. Observe que ele se inclui, uma demonstração de humilhação e de humildade tremenda. Mas o mandamento é este: que ame uns aos outros. Mas o que é amar uns aos outros? É andar nos mandamentos. Mas o que é o mandamento? É amar uns aos outros. E quando a gente ama uns aos outros, aí sim nós andamos com mandamentos. Percebe o círculo virtuoso? Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que nós rapidamente no nosso cotidiano nós esquecemos e rejeitamos esse círculo virtuoso. Nós rapidamente esquecemos. Nós deixamos que as nossas emoções, que as nossas paixões aflorem no meio da igreja. E quando alguma coisa não nos satisfaz, quando alguém não corresponde às nossas expectativas, nós começamos a nutrir maledicência, começamos a nutrir ódio, começamos a nutrir mágoa, começamos a quebrar esse padrão, mas ainda achamos que
mantemos o círculo intacto. Quando o texto claramente diz: o que é andar nos mandamentos? É amar o seu irmão. E quando é que você ama mesmo o seu irmão? Aí, quando você ama o seu irmão, aí você está obedecendo os mandamentos. Nessa manhã, a nossa máscara de hipocrisia cai diante de nós, diante dos nossos próprios pés. Porque nós temos muitas vezes escondido raízes de amargura e ódio por pessoas da igreja e ainda achamos que cumprimos os mandamentos. É engraçado isso. Nós vivemos com as nossas consciências intactas por não falarmos com alguém já por 1 mês, 2 meses, 1 ano, talvez até 10 anos. Vivemos como se isso nada significasse, como se não houvesse nenhum problema com isso. Mas a Escritura nessa manhã lhe diz que esse seu comportamento é incompatível com quem anda com os mandamentos, com quem anda de acordo com os mandamentos. Você é um hipócrita quando você ama a sua imagem de cumprir os mandamentos, mas você rejeita a realidade de que você odeia o seu irmão. E talvez você esteja dizendo: tá, mas peraí, mas eu não odeio o fulano. Eu não odeio. Eu só não me dou muito bem com ele. Eu não odeio esse cicrano, eu só não quero vê-lo na minha frente. Ele pode viver a vida dele tranquilo, ele só não sente no mesmo lado que eu da igreja. Ele sente lá do outro lado, de preferência em outra igreja, bem longe de mim. Seja sincero com o seu coração nessa manhã. Isso é amor. Se você ainda quer se enganar, eu quero que você olhe para Cristo. Olhe para o amor de Cristo, é isso que Ele faz com você. Tá, pai, eu vou morrer na cruz por fulaninho de tal. Eu vou derramar o meu sangue por ele, mas eu só quero ver ele no dia da glorificação. Até lá eu não quero ouvir nem a oração dele perto de mim. É assim que Cristo faz com você? Ou tendo uma vez padecido por você, ou tendo uma vez se sacrificado por você naquela cruz, ou tendo sofrido todas as ignomínias que qualquer ser humano jamais acreditaria ter recebido, ele agora, você, mesmo pecador, mesmo imundo, mesmo sujo por causa dos seus pecados e da sua hipocrisia, ele traz você para perto dele. E ele anda com você. Ele conforta e consola o seu coração. Entenda nessa manhã que se você não ama o seu irmão, você não cumpre o mandamento coisíssimo nenhum. E se você não cumpre o mandamento coisíssimo nenhuma, você não faz parte da igreja. Porque quem faz parte da igreja, quem ama o Senhor, obedece os seus mandamentos. E o seu mandamento é esse: que amemos uns aos outros. É muito curioso que no meio pentecostal a ênfase esteja somente nos capítulos de 12 e 14 de 1 Coríntios. No movimento pentecostal, você só é valorizado se você fala em línguas, se você está profetada, se você experimenta algum tipo de coisa sobrenatural. O capítulo 13 de 1 Coríntios é completamente rechaçado, é completamente negligenciado. O amor, que é o dom supremo, o amor, que é o único que ficará, todos os outros passarão, diz o apóstolo Paulo, mas o amor, esse ficará, esse permanece, e é esse que é necessário e que marca a igreja. Essa é a verdadeira identidade da igreja, é o amor. Isso é completamente rechaçado. Mas esse não é somente um problema dos pentecostais. Esse é um problema que está aqui no nosso meio também. Porque nós amamos doutrina, nós amamos teologia, nós amamos saber com todos os pontos, vírgulas, respostas para todos os questionamentos teológicos. Isso é muito bom. Mas sem amor não é nada. Sem amor é somente uma carapaça hipócrita de uma falsa igreja que não é a noiva do Senhor Jesus Cristo. A amada igreja, meus irmãos, ela ama de verdade. A amada igreja, ela é amada por causa da verdade e ela ama de verdade por causa da verdade.
Mas a igreja que ama a verdade, ela necessariamente precisa rejeitar a mentira. Se a igreja ama a verdade, ela odeia o que é falso. Ela odeia o que está em desacordo com a verdade. E é exatamente isso agora que nós entramos na última parte da carta. Veja lá. A partir do versículo 7, nós percebemos que a igreja ela é reconhecida por causa da verdade. Quem está fora da verdade não é reconhecido como sendo parte integrante da igreja. A partir do versículo 7, o apóstolo João fala a respeito dos enganadores. Veja lá. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Aqui nós temos a ameaça à verdade. Nós temos a ameaça àquilo que genuinamente precisa ser abraçado e crido pela igreja. Aqueles que pregavam esse erro são equivalentes, são chamados de enganadores. Aqueles que só rapidamente querem trazer a atenção da igreja para algo que não é o foco, o fulcro da igreja genuinamente. Eles também são chamados, de acordo com o texto, de anticristos. Eles estão contra Cristo. Eles estão contra o Senhor Jesus. E qual é o problema deles? De acordo com o versículo 7, é que esses que são contra Cristo estavam pregando um erro a respeito de Cristo. Veja lá. O erro era que Cristo não havia vindo em carne. O apóstolo João não é muito descritivo com relação ao erro doutrinário de maneira específica. Mas de alguma maneira esses enganadores estavam dizendo que Cristo jamais havia tido um corpo como o meu e o seu. De alguma maneira, esses que provavelmente de uma linha gnóstica eram aqueles que afirmavam que Cristo tinha uma aparência humana, tinha uma aparência de ter um corpo, mas ele jamais teve um corpo de verdade. Esse tipo de pensamento era fruto de uma dicotomia que de vez em quando ainda existe entre nós, do profano e do sagrado. A carne é profana, mas o espírito é sagrado. A carne é coisa ruim, mas o espírito é coisa boa. É exatamente por causa dessa dicotomia que às vezes nós achamos que os céus é somente um local espiritual, que não existe matéria nos céus. Um erro crasso, de acordo com a Escritura. Mas o problema aqui é que um falso entendimento, um falso conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo estava sendo ensinado no meio da igreja e pervertendo a fé da igreja. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês que estarão sendo recebidos aqui hoje à noite, como membros dessa igreja. Nesse versículo 7, e agora, veja o versículo 8. Acautelai-vos desses, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aqui você tem um aviso, um chamativo. Cautela é necessária, cuidado com esses. Mais adiante a gente vai ver exatamente o que é para ser feito. Mas cuidado porque eles são perigosos. E aqui o apóstolo João não está falando a respeito de perder salvação. Veja que ele está falando a respeito de perder aquilo que tem sido realizado com esforço. Ele está falando a respeito da implantação e da manutenção da igreja. Se vocês permitirem que esses que ensinam falsas doutrinas com relação a Cristo fiquem no meio de vocês, estejam no meio de vocês, vocês podem levar a igreja toda a perder. É o que o texto está dizendo. Cuidado com esses. Cuidado com esses que vêm com o entendimento de um Cristo que não é o Cristo da Escritura. Cuidado com esses que falam e que ensinam a respeito de um Cristo que não é aquele que foi revelado pela verdade em verdade. Porque eles podem levar a igreja toda a perder-se. Mas pelo contrário, diz o apóstolo, acautelando-se, vocês aumentam o seu galardão. Tendo cuidado desses, tendo cuidado com esses, vocês confirmam o prêmio que há de ser recebido
por cada um de nós. Por que eu estou chamando a sua atenção para você que vai ser, você que é candidato à membresia nessa manhã e que vai ser recebido hoje à noite? Porque eu quero que você entenda nessa manhã o motivo do nosso rigor ao entrevistar vocês e ao requerer que vocês passem por um ano inteiro de estudo e de preparação. Há muitos que ensinam falsos cristos aí fora. Igrejas sem identidade, igrejas que surgem do nada, falsos profetas, enganadores, anticristos, que, apropriando-se do nome de Cristo, ensinam um falso Cristo, aquele que não é a verdade da Escritura. E é exatamente por isso que nós somos cautelosos ao receber vocês. Não é acepção de pessoas, é proteção da igreja. Não é separação, é cuidado. Não é rejeição, é proteção. E acima de tudo, é mandamento. Eis o motivo do seu exame. Eis o motivo pelo qual nós desejamos que vocês passem um ano estudando, um ano conhecendo esse Cristo, um ano entendendo o que é que as Escrituras genuinamente ensinam. Porque nenhum de nós há de negar que no nosso meio, na nossa cidade, igrejas cujo nome de Cristo está estampado em seus letreiros são sinagogas de Satanás. Portanto, nos entenda nessa manhã. Entenda o nosso zelo. Entenda o nosso cuidado. E entenda o motivo bíblico pelo qual nós somos tão cautelosos ao receber pessoas na igreja. A Escritura fala isso com muita clareza nessa manhã. Não conhecer o Cristo da verdade é ameaçar a verdade. Ter qualquer noção falsa a respeito de Cristo é uma bomba atômica no meio da igreja esperando para ser detonada. Portanto, diz o apóstolo, acautelai-vos. Mas não somente se acautele. Veja na sequência. Proteja a verdade, diz o apóstolo. Proteja a verdade. Veja. No versículo 8 você tem aqui literalmente uma condenação. Você tem aqui uma exclusão desses que pregam o falso Cristo do meio da igreja. Veja, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Por favor, escute isso nessa manhã. Escute a palavra do Deus Todo-Poderoso nessa manhã. Eu vou repetir. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, diz o Espírito Santo à sua igreja. Talvez você esteja dizendo, não é, pastor, mas eu não tenho nenhum problema aqui em ver Cristo encarnado. Eu creio que Cristo teve um corpo de verdade. Glória a Deus por isso. O seu erro não é esse. Que bom. Mas quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você? Se você pudesse agora descrever com todas as letras, com todo o seu conhecimento, não somente com o seu sentimento, não somente com aquilo que você, com aquilo que você sente, mas racionalmente, quem você entende que é Cristo? Existem as igrejas que colocam Cristo como seu salvador financeiro. Se esse é o seu Cristo, esse é um falso Cristo. Existem igrejas que colocam Cristo como um semideus. Se esse é o seu Cristo, esse é um falso Cristo. Existem igrejas que colocam Cristo como um homem qualquer. Homem sim, mas um homem qualquer. Se esse é o seu Cristo, você crê num falso Cristo. Para deturpar a doutrina de Cristo, nós não precisamos somente errar na encarnação.
Se nós erramos em qualquer aspecto da pessoa de Cristo, e se nós erramos em qualquer aspecto da obra de Cristo, nós erramos quanto à doutrina de Cristo. E se nós erramos quanto à doutrina de Cristo, nós não permanecemos em Deus. Você percebe a seriedade do seu estado nessa manhã? Se o seu Cristo não é o Cristo da Escritura, você está longe do Pai. Se o seu Cristo é metade do que está escrito na Escritura, você está longe do Pai. Se o seu Cristo é 2/3 do que está registrado na Escritura, você está longe do Pai. Se o seu Cristo é 99,9% do que está revelado na Escritura, você está longe do Pai. Porque todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Mas seja o oposto. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se você entende quem é Cristo, se você conhece-o e reconhece-o de capa a capa na Escritura, se é esse Cristo que você adora dominicalmente e todos os dias da sua vida, o Cristo que de fato abraçou a natureza humana, mas que existiu desde toda a eternidade, o Cristo que, enquanto na sua fragilidade humana padeceu humilhações terríveis e inimagináveis para que pecadores fossem salvos, o Cristo que agora assenta-se à destra do Pai e cujo nome está acima de todo nome, cuja glória Ele não divide com ninguém, cujo culto, adoração e louvor Ele não divide com ninguém. Ele é supremo, absoluto, majestoso, governante e poderoso. Se esse é o seu Cristo, então você permanece no Pai e o Filho permanece com você. Mas se você erra quanto à doutrina de Cristo, você está longe do Pai e você não conhece o Filho. E é por isso então que esses que erram quanto a Jesus Cristo são rejeitados. Percebe? Nós não somos separatistas. Nós somos cautelosos. Nós somos cuidadosos. E nós rejeitamos quem a Escritura também rejeita. Agora veja mais, veja a responsabilidade agora do membro individual para com esses. Veja o versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Hoje em dia é muito fácil você viajar pelo país. Nós temos companhias aéreas que levam você rapidamente de um lugar para o outro. Nós temos hotéis muito bem equipados, com serventes, restaurantes, servindo comidas de toda qualidade. Entretanto, essa não era a realidade no primeiro século. Na verdade, os registros romanos do primeiro século demonstram que aqueles que eram donos de hospedarias, de hotelarias, eram tidos quase como criminosos. Os locais eram imundos, infestados de pulgas e de ratos. Os responsáveis, os gerentes dos hotéis eram tidos quase como que ladrões, não somente por cobrar preços abusivos, mas por roubar os seus hóspedes enquanto eles dormiam. O governo romano no primeiro século tinha grande problema com as estalagens. E nessa circunstância, aonde é que um crente, aonde é que um cristão que atravessando o Império Romano vai procurar ficar? Certamente na casa de um outro crente. Nós testemunhamos aqui a prática da hospitalidade no meio cristão, coisa essa que anda um tanto desaparecida do nosso meio, não é verdade? Com que dificuldade nós temos de encontrar pessoas dispostas a hospedar outras na igreja hoje? Infelizmente, para vergonha nossa,
Entretanto, essa era a realidade do primeiro século. Só que o apóstolo João vai dizer agora: olha, eu não somente condeno esses, eles não somente não estão em Deus, como vocês agora jamais podem recebê-los em suas casas. E observe, isso aqui não quer dizer que você não possa abrir a sua porta para um testemunho de Jeová, para evangelizá-lo, não, viu, irmãos? Às vezes eu já ouvi várias vezes esse texto sendo citado, condenando pessoas que abriram a porta para um testemunho de Jeová que bateu lá. E esse texto não tem nada a ver com isso. Esse texto está falando de hospedar outros porque eles são crentes. O reconhecimento de que aquele que pede era genuinamente cristão, abria as portas e a hospitalidade do outro crente que morava naquela cidade. É isso que está em jogo. A hospedagem era fruto da identificação de que aquele indivíduo fazia parte genuinamente da igreja. Em outras palavras, o que esse texto aqui está nos dizendo nessa manhã é de que não somente o apóstolo João está condenando esses que erram contra a doutrina de Cristo, como também nós não podemos recebê-los no nosso meio como um de nós. Esse não é cristão. E é por isso que nós, nessa manhã, não temos vergonha nenhuma em nos separarmos de igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, a Igreja Internacional. Nós não temos vergonha, porque esses estão longe do Pai, estão longe de Cristo, erram contra a doutrina do Senhor Jesus. Não são cristãos, não são dos nossos, não são da igreja. Apesar de usarem o nome de Cristo, não conhecem a Cristo. Apesar de citarem a Jesus, estão longe dele. E a recomendação divina, apostólica, vinda diretamente da parte do Espírito Santo nessa manhã, é de que nós não o recebamos. E por que não? Versículo 11. Porque quando vocês o recebem, vocês se tornam compactuantes dos seus erros. Porque quando vocês os aceitam, vocês se tornam fortalecedores e cúmplices dos seus erros, das suas heresias e dos seus pecados. Daí a separação. A igreja verdadeira e amada, ela é reconhecida por causa da verdade. E quando há erro nela, ela não é mais igreja. Quando há erro nela, ela não mais é a noiva de Cristo. Portanto, nessa manhã, meus irmãos, ergamos as mãos para os céus e louvemos a Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós nos sentamos nesse banco nessa manhã, quando vocês adentraram por aquelas portas nessa manhã, vocês entraram numa igreja de Cristo genuína. Numa igreja que respeita as Escrituras e que ama o Cristo das Escrituras. Numa igreja que se encontra alinhada com a geração de crentes desde o primeiro século até o século XXI. Uma igreja que não inventa, uma igreja que não tenta acolher você e não tenta abraçar você, interessado naquilo que você tem para oferecer, mas uma igreja que genuinamente protege e preserva a verdade e que ama a verdade. Ergue as mãos para os céus e louve a Deus por isso. Porque você poderia estar numa sinagoga de Satanás nessa manhã, mas o Deus verdadeiro lhe trouxe para a casa dele, para que você escute as suas palavras, para que você mergulhe na sua palavra, para que você a obedeça como demonstração da sua regeneração. Mas como é que você anda tratando aqueles que são falsos mestres e falsos profetas? Eu lembro de uma vez que eu cheguei na minha casa, em Recife, no apartamento da minha mãe, na verdade, e eu abri a porta e minha mãe estava sentada, escutando um desses tele-evangelistas, desses telepregadores. E muito do que eu falei aqui, eu falei pensando na minha mãe, na experiência que eu tive com ela, que é tão parecida com a experiência de tantos crentes. E eu perguntei à minha mãe naquele dia pela manhã, quando eu entrei em casa, ela estava assistindo, disse: mãe,
A senhora não tem nada melhor para fazer, não? A senhora não vai ler a Bíblia? A senhora não vai ler os nossos círculos de fé ao invés de ficar perdendo tempo com isso aí? A resposta dela me surpreendeu. Ela disse: meu filho, minha vista já está cansada. Eu não consigo mais ler por tanto tempo. E aí, de vez em quando, sai uma coisa boa. De vez em quando, sai uma coisa boa. Sabe, irmãos, o problema não é das coisas boas que de vez em quando saem. O problema está nas coisas ruins que constantemente saem. A palavra do Senhor nos diz que basta um pouquinho de fermento para que a massa toda seja levedada. Se eles não pertencem ao nosso meio, que eles não sejam recebidos em nós. Se eles não pertencem ao nosso meio, que eles sejam desmascarados, como aqui faz o apóstolo João, como aqueles que pervertem a doutrina de Cristo e que não estão com o Pai. Mentir por amor, meus irmãos, não existe no meio cristão. Mentir por amor é uma mentira do mundo. Mentir por amor é uma verdadeira enganação. A mentira não tem espaço com o amor. Mas se nós amamos de verdade e amamos na verdade. Procedamos assim, como a igreja verdadeira do Senhor Jesus, que é muito amada por Ele, amando a verdade e rejeitando a mentira. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós graças te damos por esse dia e nós te rogamos, Pai, em nome de Cristo, tenha misericórdia de nós. Porque as nossas mentes são tão rápidas a esquecer a verdade, nossos corações enganosos são tão rápidos a negociar a verdade, a não achar que tais pensamentos são sérios demais. Mas nessa manhã, ó Deus, Tu claramente nos lembra que não existe espaço para a mentira no meio da igreja. Não existe espaço para a inverdade, para a falsidade. A igreja que é amada ama a verdade. E nós te rogamos, ó Deus, que Tu nos ajude a permanecermos sendo essa igreja amada. A igreja que ama a verdade, que luta por ela, que batalha por ela, que preserva a verdade, que exclui o erro, que permanece no Pai, no Filho e no Espírito. Ó Deus, conforta os nossos corações nessa manhã, a certeza de que, por estarmos na verdade, somos muito amados por Ti, mesmo que o mundo nos odeie. Mas estamos debaixo do Teu amor, e isso é o que importa. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.